Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, gente, bora lá. Hoje eu vou falar com vocês. A gente já tratou desse cliente, vai continuar falando dele, de advocacia administrativa, tá? E como eu falo para vocês, sempre que nós vamos trabalhar algum tipo penal, algum crime, é importante fazer a leitura do artigo, certo? Entender ali o verbo. Gente, isso é muito importante. Por quê? O seu examinador, ele vai colocar ali a letra da lei, certo? Ok. Então, o que a gente tem? Nós temos um perfil aí de Vunesp que coloca casos, né, enunciados ali de casos concretos, mas também ele vai fazer uma confusão ali entre os núcleos, né? Então, colocando ali um pouquinho de um artigo, confundindo com outro, e a gente não vai mais cair nesse tipo de pegadinha, certo? Então, a gente começa hoje, a gente fala de advocacia administrativa. E a gente já começa com um problema aí que é em relação ao nome, né? Advocacia administrativa. Gente, seguinte, quando a gente fala em advocacia administrativa, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês levem isso para a prova de vocês, não é crime praticado por advogado, certo? Eu tô falando aqui, olha só, de crime praticado por funcionário público. Esse é o primeiro ponto, porque a gente faz da leitura, a gente vê a advocacia administrativa, beleza. E o que seu examinador ele coloca? Ah, então para cometer esse crime tem que ser advogado, inscrito lá nos quadros da OAB, tem que ser, entende? Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com esse nome do crime, beleza? Não quero que vocês errem isso aí na hora da prova. Ok, vamos prosseguir aqui. Então, primeiro, não estou falando de um crime praticado por advogado, é um crime praticado por funcionário público. Vamos entender o seguinte. Quando você contrata um advogado, vamos pensar nessa ideia. Quando você contrata um advogado, ele vai defender sua causa, certo? Vamos imaginar, você teve uma cobrança indevida do plano de saúde. Estou dando um exemplo aqui. Aí você contrata um advogado. Ele não vai te defender? Falar assim, olha, sei lá, houve o pagamento sim desse boleto, ou olha, nunca contratei esse plano. Vou imaginar esse caso, certo? Então, o advogado, ele está defendendo a sua causa, ele está patrocinando os seus interesses. Então, por isso que essa é a ideia quando eu falo de advocacia. Vai ser de patrocinar esse interesse. Patrocinar interesse alheio, certo? Então, aqui, vamos deixar claro, estou falando aqui de interesse alheio. Certo? Por isso que esse nome. Então, olha só, esse interesse, outro ponto, ele não precisa ser ilegítimo, ilegal. Se ele for ilegítimo, se ele for ilegal, aí eu tenho a forma qualificada. Então, vamos dar uma olhada no artigo. Olha o que ele estabelece aqui para a gente. Ele coloca o seguinte, ó. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, olha só, não precisa ser ilegítimo, certo? Ele pode ser legal. Se ele for ilegítimo, aí eu tenho uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, certo? Então, cuidado com isso, porque, de novo, na hora que você vai responder alguma questão, o examinador vai querer colocar isso daqui. Falar assim, só se for interesse ilegítimo. Ele vai querer te confundir, certo? E, gente, eu sei que quando a gente vai fazer a leitura dos artigos, é muito importante entender, né? É muito importante decorar ali esses verbos. Estou usando entre aspas, mas, claro, existe uma decoreba desses artigos, mas eu quero que vocês entendam. Por quê?
Se a gente entender o crime, se a gente entender exatamente o que ele está pedindo, a gente não vai confundir na hora que ele colocar alguma coisa diferente ali no enunciado, que ele contar uma história, certo? Então, beleza. Então, a gente viu isso. Professora, me dá um exemplo. Imagina um agendamento de perícia no INSS, tá? Tem um funcionário que vai agendar a perícia, beleza? Aí você imagina o seguinte. Olha só. Tô pedindo desculpa aqui. Tem um funcionário que faz a perícia, tá? Tem um outro que ele não é responsável. Ele não é o responsável por esse agendamento. Mas ele chega lá e fala assim, ó, dá uma agilizada aqui nesse processo aqui, ó. Nesse processo aqui, nesse agendamento. Coloca aqui essa pessoa aqui, passa aí na frente. Então, olha só, pode até ser que essa pessoa ela tenha direito, né? A perícia, a aposentadoria, algum benefício, por exemplo, ela tem direito a esse benefício previdenciário. Ou seja, eu estou falando de um interesse legítimo, certo? Só que esse funcionário, ele pede ali, pô, quebra essa aí. Olha só, ele está patrocinando, ele está defendendo, ele está utilizando a função dele para conseguir um favorzinho. Então, help aí, pô, passa esse cara aqui, ó, tá? Olha só, olha só. Eles vão falar assim, professora, tá, mas isso não é prevaricação? Não seria caso de prevaricação? Ele não tá com um sentimento pessoal de ajudar? Até porque você tá me falando aí, nesse exemplo, que ele tem direito a esse benefício. Cuidado, cuidado, ó. Cuidado. Olha só. Para a gente não confundir também os tipos. Olha o que estabelece o artigo 319, que fala de prevaricação. Ele fala de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Olha só, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos voltar para a advocacia administrativa. Patrocinar. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado. Ele não tem essa atribuição. Então, ele vai influenciar alguém. Então, olha só, é o que eu te falei, ele trabalha lá, mas ele não faz o agendamento. Então, ele tem que pedir para o cara que faz o agendamento. Ele pede ali aquele favorzinho, porque não é um ato da competência dele, certo? Porque, gente, se fosse da competência dele, ele mesmo ia lá e faria, né? Mais fácil. Só que olha só no exemplo que eu dei para vocês. Ele pede para alguém, não é ato dele. Ele tá pedindo, vai lá pro cara, ô, vem cá, ó, faz um favor, passa esse cara aqui na frente. Então, cuidado como isso vai cair para vocês num exemplo, num enunciado. Então, por isso eu falei para vocês, a gente tem que analisar esses artigos, certo? E a gente precisa tomar muito cuidado na hora de analisar os núcleos para não confundir, certo? Então, deu para entender como que o seu examinador pode pedir aí um exercício, pedir um enunciado, cobrar uma questão colocando de uma forma diferente a prevaricação e a advocacia administrativa, certo? Então, ó, quando ele falar para você que não é uma atividade da competência dele, então se não é a atividade da minha competência, e eu tenho que pedir para alguém, eu estou falando de advocacia administrativa, certo? Diferente da prevaricação, beleza? Então, por isso que quando eu falo de advocacia administrativa, a gente não vai confundir e achar que é um crime praticado por advogado, é um crime praticado por funcionário público, mas a ideia de advogar é essa. Olha o exemplo que eu dei, o cara tem sim, ele tem sim direito a esse benefício. Eu falo assim, pô, faz isso aqui, ó. Eu estou advogando, eu estou patrocinando o interesse de alguém. Sacou a ideia? Sacou a ideia? Então, esse crime de advocacia administrativa é essa defesa desses interesses privados perante a administração pública, se aproveitando ali
o funcionário público dessas facilidades, né? Porque você está lá dentro, entendeu? E por que essa conduta é ilícita, professora? Já que, pô, você está me falando que o cara tem até direito ao benefício, que é totalmente legítimo, por que seria ilícito, gente? Porque a tarefa de um funcionário, de um agente público, é atuar na defesa, na promoção de interesses públicos e não particulares, certo? Então é por isso, eu estou falando aqui de administração pública, de moralidade administrativa. Vamos lembrar das aulas de direito administrativo? Vamos lembrar das aulas de constitucional, certo? Então tem essa, né? De aproveitar ali um funcionário público para fazer isso. Não é justo, não é correto, não vai de acordo ali com os princípios, certo? Então cuidado com isso, beleza? Ok. Então, de novo, eu quero que a gente tome cuidado aí com a palavra advocacia, porque pode transmitir essa ideia, né, de que é um delito praticado por advogado e não é. E, de novo, o verbo patrocinar é defender, representar, beleza? Então, o sujeito ativo aqui, o funcionário público, ele vai além das atribuições dele, né? Porque ele tenta defender o interesse de um particular. Cuidado com o seguinte também, para a gente não confundir corrupção passiva com advocacia administrativa. Olha só, corrupção passiva está no 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Então, aqui, eu coloquei aqui, ó, o funcionário público, ele solicita ou recebe essa vantagem indevida. Aqui, de novo, patrocinar. Então, ele patrocina interesse perante quem possui competência. Então, olha só. Se o enunciado... Como é que eu vou saber? Porque o que pode cair na... Vamos imaginar uma situação de falar que ofereceu um presente. Um presente. E aí? Como é que eu vou saber, então? Se ele recebeu uma vantagem para... Como é que eu vou conseguir diferenciar isso na prática? Na prática. Vamos pensar o seguinte: se o seu enunciado ele deixar claro que esse interesse patrocinado estava fora das atribuições desse funcionário público, desse servidor, aí eu vou falar de advocacia administrativa, tá? Então, fiquem atentos com esses pontos dentro aí do enunciado, certo? Para a gente não confundir esses tipos. Beleza, gente? Ok. Tipo objetivo, então, né? Quando a gente fala, então, objetividade jurídica é a administração pública, né? A moralidade administrativa. De novo, núcleo do tipo patrocinar, a gente sempre precisa ficar atento com isso na hora de entender ali o enunciado, certo? Então, quando eu falo em patrocinar, eu estou falando disso, eu estou falando em amparar. Essa é a ideia, de defender, de pedir, de advogar, mas sem essa ideia de advogado, essa ideia de defender uma causa. E a gente lembra, quando a gente contrata um advogado, ele vai defender algum interesse, né? Se você contrata um advogado, é para ele defender algum interesse seu. Então, essa é a ideia que a gente precisa levar para a prova, ok? Certo. Esse patrocínio, de novo, ele não vai depender de uma vantagem econômica, tá? É o exemplo que eu dei. Às vezes eu posso olhar e falar assim, tá aqui, o cara tem direito de passar ele aqui. Beleza? Então, cuidado com isso aí, tá? Sujeito ativo vai ser o funcionário público. Então, de novo, cuidado, porque eu já vi questões falando, é um crime praticado por advogado devidamente inscrito lá nos quadros da OAB. Então, ele vai, de vez em quando, ele pode colocar ali para você confundir, certo? Trocar ali.
Sujeito passivo vai ser o Estado. E o elemento subjetivo, eu estou falando aqui de um dolo. Tem o dolo. E aí, gente, esse dolo, independentemente de qualquer finalidade específica, ele não fala que ele fala patrocinar interesse privado. Ponto. Certo? Agora, vamos lembrar. Se o interesse é ilegítimo, vamos lembrar do exemplo lá do benefício. Ele não tem direito, imaginar. Aí eu vou ter uma qualificadora, uma forma qualificada, aqui do parágrafo único. E aí, obviamente, quando eu falo disso, como é que isso seria na prática? Tem que ficar evidenciado ali que ele tem a ciência dessa ilegitimidade de interesse, né? Certo? Ok. Outro ponto interessante aqui para a gente. Então, a gente já viu sujeito passivo, Estado, elemento subjetivo, dolo. Quando que ele se consuma? Quando eu falo de consumação desse crime, ele vai se consumar com patrocínio. O verbo não é patrocinar? Então, ele vai se consumar com o patrocínio. Certo? Pelo funcionário público desse interesse privado e alheio. Independentemente dessa efetiva obtenção de um benefício ali pelo particular, certo? Então, patrocinou, eu falo que ele consumou, certo? Então, aqui eu tenho um crime formal. Cuidado com isso, tá? Porque, olha, gente, olha a gravidade. Eu tô falando de funcionário público. Eu tô falando de moralidade administrativa. Então, só o fato dele fazer isso está consumado, certo? Então, não precisaria ele obter o benefício previdenciário, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, que eu falei de INSS, tá? Só para a gente entender, então, como funciona. Beleza. Aqui, gente, de novo, eu estou falando de um interesse privado e alheio patrocinado, certo? De novo, ele pode ser legítimo ou ilegítimo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu já vi várias vezes ele colocando apenas se for ilegítimo. Ou ele diz, se for legítimo ou ilegítimo, a pena é igual. É igual? Não. Se for ilegítimo, eu vou ter a figura qualificada do parágrafo único. São nesses detalhes que a gente precisa se atentar na hora da prova, não só em relação a esse artigo, mas em vários tipos penais que estão ali no seu edital. Porque são nesses detalhes que seu examinador quer pegar você. E a gente não vai cair mais nenhuma pegadinha nesse sentido. Certo, meu povo? Beleza. Olha só. Você imagina que o Mévio, ele encaminha ali para o Tício, tá? O Mévio, ele é funcionário público, aí ele encaminha para o Tício, o colega dele ali da repartição, um ofício patrocinando o interesse particular de um terceiro. Só que esse ofício, ele se extravia, então eu posso falar em tentativa. Então, cuidado aí, tá? Cuidado com esses pontos também. E aqui eu tô falando de GCRIM também, né? Porque olha a pena. Certo? Então, são esses pontos que a gente tem que ficar atentos quando a gente fala aqui nesses tipos. Outra coisa que eu, nesse tipo, e outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui também, para a gente não confundir, tá? Concussão com advocacia administrativa. Porque eu sei que olhando agora e tratando aqui dos tipos, né, especificando aqui os tipos, fica muito claro a diferença entre todos, né? Mas na hora que a gente vai fazer a prova, e no momento que o seu examinador ele coloca ali algum exemplo, a gente pode acabar errando, tá? Então, olha a concussão. Diz o seguinte: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, de novo, exigir. Aqui é diferente. Aqui eu estou falando de patrocinar.
Então, ele utiliza dessa influência, certo? Perante ali, aquele órgão público. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. São nesses pontos que o seu examinador vai querer pegar você. Então, olha só. A gente já fez a leitura do dispositivo legal. Vamos lá. A gente fez a leitura do dispositivo legal. Então, a gente está falando aí, ó, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, estou falando aqui de uma infração de menor potencial ofensivo, sumaríssimo G-Crim. Mesma coisa na forma qualificada, com a diferença que a qualificada vai ser se esse interesse for ilegítimo. Então, ó, atenção, cuidado com isso na prova, como o teu examinador vai querer falar isso. Que só pode ser legítimo, que só pode ser ilegítimo, que tem que ser um ou outro, ou se forem os dois, não importa, a pena é a mesma, cuidado com esses pontos. Então, ó, de novo, só recapitulando aquilo que a gente já viu. Quando a gente fala em advocacia administrativa, que a gente precisa destacar, não tô falando, tá, de crime praticado por advogado, certo? Mas sim praticado por funcionário público, beleza? Então, cuidado com isso aqui. Ele está falando de patrocinar o interesse alheio. Como que eu não vou confundir esse aqui com outros? Porque, olha só, eu estou falando que aqui o agente público ele não pode fazer aquilo. Então, ele tem que pedir aquele favorzinho para alguém. Aquele favorzinho para alguém. Certo? São esses pontos que a gente tem que destacar. Beleza? Sim, João, mas aí eu vou poder falar, salvo se for uma conduta omissiva, né? Porque aí, nesse caso, eu tô falando de um crime unissubsistente, beleza? Tá? Então, foi o exemplo que eu dei do Mévio, ele encaminha ali, esse ofício ele vai ser extraviado, beleza? Certo, gente? É isso que eu tenho para falar sobre esse crime. Só isso. É simples, né? É simples, mas na hora da prova, quando ele coloca ali outros artigos, quando ele coloca outros crimes, aí a gente pode acabar confundindo. Não vai mais acontecer isso. Certo, gente? É isso. Tchau, tchau.